Boa tarde a todos. Estamos começando mais uma live do Sinurgs, né, Sindicato dos Nutricionistas do Rio Grande do Sul. Agora começando também a confraternização da Semana do Nutricionista, né? Então, a nossa homenagem a todos os nutricionistas. Hoje nós vamos tratar do tema considerações sobre a Lei 4020/2020, né, em substituição à MP 936. Para conversar conosco e também participar desse debate hoje, a presidente do Sinurgs, Maria Terezinha Oscar Govnatsky, e a assessora jurídica, Maria Cristina. Boa tarde a todos. Boa tarde, Terezinha. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Estão me escutando bem? Sim, estamos sim. Bom, antes de tudo, então, estamos iniciando, né, a semana em comemoração ao Dia do Nutricionista, dia 31 de agosto. Na realidade, a semana começa amanhã, se a gente for contar nos dedos. Mas como nós queríamos iniciar com um tema que interessasse a todos os nossos trabalhadores, na realidade, a todo trabalhador interessa esse assunto, né? Nós vamos iniciar com essa parte, que vai cuidar mais de uma parte, entre aspas, legal, né? Falar sobre direitos legalmente pelas medidas provisórias e a lei que se transformou uma delas. E também eu quero pedir um minuto de silêncio à nossa querida Mara Ritter Chiodelli. Eu fui olhar o nome dela porque eu sempre confundo. Nossa colega nos deixou, sentimos muito, era funcionária da Conceição. Ano passado se aposentou para cuidar de si frente à patologia que a atingiu. E vamos fazer um minuto de silêncio em homenagem a Mara, uma colega tão querida, tão meiga, tão colega e tão amiga. A gente sente muito a falta dela, já está no frente do sindicato, e uma profissional excepcional. Então, esse programa de hoje é dedicado a Mara e a semana toda do nutricionista vai ser para ela. Vamos, então, completar um minuto. Por favor, Paulinha. Ok, podemos retornar então, por favor, Maria Terezinha. Bem, então hoje nós vamos praticamente continuar um assunto que a gente começou na nossa primeira live, né, com a doutora Maria Cristina, nossa assessora jurídica, e então vamos às considerações sobre a Lei 14.020 de 2020. Passamos a palavra à doutora Maria Cristina e ver se eu disse certo o número da lei, por favor. Sim. Boa noite. Gostaria de agradecer a oportunidade de abrir a semana de comemorações aos nutricionistas, organizada pelo Sindicato dos Nutricionistas do Rio Grande do Sul. E também quero cumprimentar a todos os profissionais da categoria, na pessoa da presidente Maria Terezinha Govnatsky. Bom, então agora vamos ao nosso tema. Hoje nós vamos tratar da Lei 14.020, de 6 de julho de 2020, bem como a medida provisória 936, porque essa lei
ela é o resultado da MP 936 também de 2020. Tanto a MP como a lei, elas instituíram o Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda, tá? Numa época de enfrentamento ao estado de calamidade pública, já em decreto também, em decreto federal, que foi publicado em decorrente do coronavírus. Bom, a legislação em si, ela não teve grandes alterações, né? Como a gente sabe, a medida provisória, ela tem um período de validade, e quando este período está para expirar, ele vai ao Congresso para ser, ou transforma-se numa legislação, ou simplesmente deixa de vigorar. A MP 936, ela passou pela Câmara e passou pelo Senado, então ela passou por todos os trâmites do Congresso Nacional, e hoje ela é uma legislação que aí as pessoas se perguntam, então agora é lei? Sim, ela é lei, mas ela é uma lei que o bojo da questão tem validade de 90 dias. Por quê? Porque ela está tratando de um período de calamidade pública. Então, as questões bem formais dela, que é a questão da redução de jornada de trabalho e a suspensão do contrato de trabalho, elas têm prazo para poder cumprir a validade da legislação. Hoje nós vamos tratar assim, as questões que foram alteradas em relação da MP para a legislação, e eu vou dizer para vocês que, em termos de prazo, em termos de valores, na forma como isso foi formatado para poder passar no Congresso Nacional, até porque no Congresso ela passou mais elaborada, eu acredito que tendo mais expectativa em relação a proteger o trabalhador, mas quando ela volta para o Executivo, teve alguns artigos que foram vetados. E por que foram vetados? Porque essa legislação, seríamos muito inocentes se acreditássemos que ela é para proteger e para manter o emprego e a renda, né? Nós temos que lembrar também que ela é para proteger a empresa, para proteger a relação da economia do nosso país. Então, quando ela volta para o Executivo, alguns artigos foram vetados, e nós tivemos, então, nesses artigos vetados, nós tivemos algumas perdas para o trabalhador. A gente já está um pouco habituado a isso, né? Então, ela traz umas inovações em relação aos acordos coletivos, às convenções, as prioridades, as estabilidades, os prazos, enfim, algumas questões. Eu posso abordar aqui as questões mais importantes, né, que é em relação aos períodos de redução de jornada de trabalho, continuou com os mesmos percentuais, 25, 50 e 70, embora o prazo tenha se estendido. Passa, então, de 90 dias direto de redução, mais 90, né? Essa lei ela começou a vigorar no dia 6 de julho e ela vai até 4 de outubro, esses 90 dias. Então, a lei diz o seguinte, que pode vigorar a redução da jornada por 90 dias e prorrogada por ato do Executivo. Então, assim, já estamos avisando que podem alterar, podem cancelar, podem prorrogar, enfim. Então, a gente sabe que até dia 4 de outubro é o que está vigorando. Com relação à suspensão, ela é um pouco mais inibida. Ela vem e diz que pode suspender até 60 dias, sendo que pode ser por períodos de 30 mais 30. E poderá ser prorrogado por ato do Executivo. Então, a gente também tem essa lacuna, né? Mas sabe que até dia 3 de setembro, os contratos podem ser suspensos
conforme a 14.020. Quer falar, Terezinha? Achei que tu ia fazer uma pergunta. Não. Não. Tá. Desculpa. Isso em relação aos prazos, né? Em relação aos valores pagos, né? Que ainda continua instituído o programa BEM, né? Que é o benefício emergencial. Mudaram algumas coisas em relação a quem tem direito e aos percentuais que serão recebidos. Lembram que na época que saiu a medida provisória, os empregadores eles não tinham exigência de informar ao Ministério da Economia, né, prazos para informar ao Ministério da Economia para o empregador receber o bem. Hoje existe um prazo de 10 dias. E aí entra a necessidade das entidades sindicais estarem atentas a esses acordos, e a gente vem recebendo, né, vem sendo notificado dos acordos, porque essa relação de pessoas que vai para o Ministério da Economia, que vai fazer com que exista condições de manter esse programa por mais 90 dias, quando terminar no dia 4 de outubro, ou não. Não é só o estado de calamidade de saúde, mas vai ter uma calamidade econômica, né? Isso levando em conta o que a legislação está dizendo, não é posicionamento meu, tá? É o que a legislação prevê. A legislação ela traz um bojo na relação do Ministério da Economia, ele organizou o benefício, ele fiscaliza o benefício, ele paga o benefício e ele diz até quando isso vai ocorrer. Então, é um monopólio, é um poder, né, do Ministério da Economia. O Ministério da Economia, se resolver que daqui a 15 dias não tem mais condições de cobrir essas questões do programa, a lei ela não deixa de existir, mas as questões das suspensões e das reduções, elas vão diminuir, porque isso é uma questão de mercado. Traz também novidades em relação à gestante. Tá? Na PEC, na medida provisória, não falava que a estabilidade da gestante era prorrogada tomada ao prazo da gestação, mais parto e mais tempo de suspensão ou de redução de jornada. Ela era omissa, né? Então, hoje, a 14.020, ela já deixa bem claro que se a gestante ficou 2 meses por suspensa do trabalho ou com redução de jornada, quando terminar o último dia de estabilidade de gestante, pela Constituição, pelo artigo 10 das disposições transitórias, ela vai ter, além desse período, mais o período que ela foi suspensa ou que ela teve redução de jornada. Isso a gente pode, né, aplaudir, porque realmente isso foi um ganho para as gestantes. Em relação às contribuições previdenciárias, também estava um pouco duvidosa em relação, na medida provisória, não deixava claro em que condições seria exigido o pagamento das contribuições previdenciárias. Na legislação também ficou bem claro que cessam as contribuições previdenciárias e o trabalhador que se sentir em condições, né, e que quiser contribuir, ele contribui como facultativo. As faixas de salários também, em relação ao seguro-desemprego, tiveram alguma modificação, mas foram poucas, elas continuam na mesma faixa de salário médio até 1.599, 80% salário, de 1.599 até 2.666 é um valor fixo.
Então, isso ainda manteve um comportamento unânime e uniforme em relação à medida provisória. As estabilidades também, as estabilidades tanto as de jornada como a de suspensão de contrato de trabalho, elas foram mantidas, mas elas entraram numa tabela. Quanto mais tempo tu foi suspenso, menos tempo tu tem de salário de estabilidade provisória. Quanto menos tu teve redução da tua jornada, que aí tu teve redução do teu salário, menos tu tem o teu salário de estabilidade provisória. É complicado, mas é uma tabelinha. Exemplo, meu salário foi reduzido 25%. Então, o meu prejuízo é de 25%. Quando eu vou ser demitida, porque a estabilidade provisória pode ser demitido, desde que indenizado. A minha indenização, ela não será 100% do meu salário da época que eu estava com redução de jornada. Ela entra numa tabela, então, quem recebia 25 a menos, na estabilidade recebe 50% a menos. Isso aí está lá entre linhas, mas está na legislação. E hoje, então a gente está falando de um instituto 50% da probabilidade da nossa estabilidade. Porque se diz que eu sou estável, eu levo em consideração que quando eu for demitido, eu vou receber aquele valor como indenizatório. Mas não, existe uma tabela que diz que o valor indenizatório será 50%. Então, assim, ó, a legislação ela foi mais enxuta, ela diz o executivo que é para corresponder à realidade, para poder manter esse benefício emergencial. Então, existiram suprimiram um pouco ainda dos direitos dos trabalhadores. Alguma pergunta? Posso continuar? Pode continuar. Eu vou pedir para o pessoal que está assistindo já ir colocando as perguntas. Pelo menos para mim não está aparecendo. Aparece quando a pessoa entra e eu não estou vendo pergunta. Ah, agora eu vi uma, da Fabiola Regianini. Mas eu acho melhor tu acabar, está tão interessante, porque senão, se a gente começar a fazer as perguntas, vai cortar o assunto, né, Maria Cristina? Então, tu continua falando, no que tu terminar já tem perguntas. Tá, não, eu só vou fazer mais um apanhado de alguns pontos que eu acho importantes. Nós já falamos dos prazos, dos valores e das reduções. Eu acho importante colocar, porque existe uma dúvida quando a gente fala no bem, né, que é o benefício emergencial. É tão bonita essa palavra, né? Então, os contratos intermitentes. Como é que ficam os contratos intermitentes nesta relação? Uma pessoa, e nós, como profissionais liberais, nós podemos ter vários contratos. Nos contratos, todos os contratos que sofrerem redução ou suspensão, eles serão tratados individualmente. Então, uma pessoa pode receber 3, 4 bem, enquanto que o trabalhador intermitente, ele não pode receber mais do que um contrato. Aí vão me perguntar, é injusto? Eu não sei se é injusto, mas é o que está na regra. E diz o seguinte, para o intermitente não tem prazo e não tem média. Por que não tem média? Porque o trabalhador intermitente, não existe nada que assegure o quanto ele vai receber, né? Porque ele só recebe quando ele é chamado, ele só recebe quando ele executa aquela tarefa, né? Então, nesses casos do intermitente, a lei prevê que serão pagos 3 meses consecutivos de R$ 600, tá? Pelo
benefício emergencial dentro da 14.020. Então, o intermitente, ele é tratado diferentemente daquele trabalhador que tem os seus contratos por prazo indeterminado. Deixa eu ver aqui. Do seguro-desemprego, a gente já falou sobre as questões dos valores, né? E as pessoas também ficam naquela dúvida, mas quantas parcelas? Não, ele só os valores que são tratados conforme o seguro-desemprego, mas não tem nada em relação às parcelas. As parcelas, elas se dão conforme o teu período de redução ou o teu período de suspensão, né? Então, se tu foi reduzido por 3 meses, vai ser 3 parcelas, foi reduzido por 1 e assim, consequentemente. Demissão sem justa causa. Isso está muito em voga, por quê? Porque as pessoas estavam aguardando que as coisas melhorassem, as coisas ainda não melhoraram, né? Então, muita gente saiu da suspensão do contrato de trabalho, né? Retorna ao trabalho e só pode ser demitido sem receber a indenização se voltar nas condições de origem, né? Porque a lei diz que tu tem estabilidade provisória, que tu não pode ser demitido. Então, tu tem que voltar, retornar na tua posição de jornada normal, né? Da jornada que tu fazia anteriormente, e começa a contar do primeiro dia trabalhado para te poder ser demitido. E esse período, este instituto de estabilidade provisória, ele não se confunde com aviso prévio. Aviso prévio são os 30 ou mais dias, né, de um outro instituto. Então, assim, são coisas diferenciadas que as pessoas também têm que ter muito cuidado quando assinam um aviso prévio e ali o empregador já está colocando que está cumprindo aquele período de estabilidade. Não, estabilidade, mesmo que provisória, ela é um instituto distinto do aviso prévio. Que mais que eu podia aqui? Sobre nós já temos algumas perguntas. Já? Já. Não, eu já vou terminar. A legislação também coloca que não existe carência, né? Que isso é uma dúvida das pessoas, que as pessoas perguntam muito em relação a quantos meses, que nem o seguro-desemprego, quantos meses eu tenho que trabalhar para ter direito, né? Então, assim, para o benefício emergencial, independe quantos meses tu tem de contrato para te poder fazer ou ser reduzido ou ser suspenso. E para finalizar, eu queria colocar que na legislação, na 14.020, o contrato, o acordo individual, tá, ele vem com mais benefício do que o acordo coletivo. Por quê? Porque benefício que eu digo para o empregador, porque ele se sobressai as garantias das convenções coletivas. Porque, constitucionalmente, o que é melhor vigora, né? Sempre a lei a mais benéfica para o trabalhador é a que vigora. E na 14.020, não. Na 14.020 diz que o contrato, o acordo individual, ele pode sobrepor a todas as vantagens e garantias de uma convenção coletiva. Então, esse ponto é bem prejudicial e a gente tem que ter bastante cuidado quando a gente analisa para ver em que condições esse trabalhador está se vendo em relação a toda a categoria dele. Eu acho que a gente fica por aqui e vou tirar as dúvidas. Bom, então vamos com a primeira pergunta, que é da Fabiola. Fabiola pergunta como foi a responsabilidade das contribuições previdenciárias no caso de reduções e suspensões.
Não entendi. Conseguiu ouvir, Tita? Alô, Tita? Não escutei. Tá, vamos de novo então. A Fabíola pergunta: como foi a responsabilidade das contribuições previdenciárias nos casos de redução e suspensão? A pergunta? É. Tá, entendi. Continua como a AMP, tá? A responsabilidade da contribuição previdenciária, ela fica por conta do trabalhador, tá? Conta o tempo de serviço, porque o contrato não é interrompido, ele é suspenso, né? Mas as contribuições o empregador não faz. Por isso que existe a figura do contribuinte facultativo. Então, nesse período, o trabalhador vai ter que contribuir. A Fabíola pergunta também: e na suspensão do contrato, qual é o prazo? A partir de julho, a suspensão pode se dar em 60 dias, no máximo 60 dias, que vai terminar no começo de setembro, para quem suspendeu no dia 6/7, né? Então, pela 14.020, continua como a 936. A 936 também tinha 60 dias de suspensão. Aí só prorrogou mais 60. E eu acredito que é o que vai acontecer daqui a um mês. Vai haver essa prorrogação também. Um trabalhador pode ter mais de um benefício emergencial? É a pergunta da Fabíola. Se ele tem mais de um contrato, pode. Só que ele não pode ser intermitente, como eu comentei anteriormente. Se for contrato intermitente, ele só tem direito a um benefício de R$600, 3 meses. Mais uma pergunta: como fica a estabilidade quem tiver redução de jornada de trabalho ou suspensão do contrato de trabalho para as gestantes? O contrato de trabalho da gestante, se ela for suspensa no período gestatório, tá? Vai contar o período de suspensão, ele vai ser indenizado no final, no 5º mês do nascimento do bebê. Por quê? Porque a estabilidade da gestante, ela se dá, as pessoas confundem muito a licença de gestante com a estabilidade. A estabilidade da gestante, ela se dá no 5º mês, tá, do nascimento do bebê, que é uma estabilidade de amamentação, é uma estabilidade que a mulher tem. Então, até o 5º mês, não interessa se nasceu com 7 meses, 9 meses, a criança tendo quinto tem que ter 5 meses, ponto. Somado 5 meses, o período que ela ficou em redução ou em suspensão é somado a esse período. Provavelmente vai ser uma estabilidade de 8 meses da criança, algo parecido, porque ela vai se somar. O Elvio pergunta: como fica o benefício emergencial para os contratos intermitentes? São valores fixos, 3 vezes de R$60, 3 meses, independente de quantos contratos intermitentes tiver. R$600. O trabalhador pode ter mais de um benefício em contrato intermitente? A pergunta já foi respondida, né? Não, contrato intermitente não pode. Só pode ser um benefício. Mais uma pergunta: como fica a responsabilidade das contribuições previdenciárias nos casos de redução e suspensão? A gente já respondeu, mas eu vou responder de novo. Elas ficam por a obrigatoriedade e a responsabilidade é do trabalhador. Na demissão sem justa causa, como fica o aviso prévio no período de garantia provisória ao emprego? O aviso prévio, ele não se soma ao período de estabilidade, né? A estabilidade mesmo provisória, ela é um instituto
em separado do aviso prévio. O aviso prévio ele se dá em relação aos 30 ou mais dias, enquanto que a estabilidade provisória ela pode ser até de 90 dias. E como se dá o pagamento da estabilidade provisória? É uma tabelinha. Quanto menos tu recebeu, quanto menos tu quanto menos tu recebeu, mais tu recebe. Então, assim, ó, um exemplo claro é, se a redução de jornada foi 25%, existe uma tabela de 25% a 50%. Então, na época, a pessoa recebia 75% do seu salário, sempre levando em conta que o 75% e o bem e o benefício emergencial, porque os 75% quem paga é o empregador e os 25% quem paga é o governo. Então, desses 75% que tu recebia, tá, a tua estabilidade vai ser paga 50% desse valor. Então, se a pessoa recebia 1.000, passou a receber 750, na estabilidade provisória dela, ela vai receber 50% dos 750. Tá? Então, é quase como se o governo pagasse a estabilidade provisória. O empregador ele vai pagar menos que 50%. É uma tabela fixa, independente do valor. É o percentual que a pessoa deixou da jornada ou o período que ela foi suspenso o contrato de trabalho. Estou lendo aqui quais os valores que o trabalhador tem direito a receber no benefício emergencial. Exato. Tá. Os valores em relação ao benefício, ao bem, né? Então, a pessoa, dependendo do salário, é a mesma relação em relação à tabela do seguro-desemprego, tá? Então, dependendo do salário, existem do salário de parcela até, eu vou botar R$ 1.600, tá? Porque é R$ 1.599,61. Estou com a tabelinha aqui na frente, gente. Não penso que eu sei todos os números ainda agora. 80%. Então, assim, ó, até R$ 1.600, né, a pessoa vai receber em suspensão, né? Porque só recebe o bem integral quando está com o contrato suspenso. Quando não é contrato suspenso, recebe a parte do do empregador e a parte do bem. Então, assim, ó, é uma tabela progressiva. E aí o valor fica fixo para todos que recebem acima de 2.666, o valor do benefício é fixo, 1.813. Então, assim, ó, não existe benefício emergencial maior que R$ 1.813. Ok, mais uma pergunta. E quem tem direito a esse benefício? A gente está falando da 14.020, a gente não está falando do emergencial lá do Caixa Tem. Sim. Então, Exato, assim, exato. Quem tem direito, tu tem que ter o contrato, né? Contrato de trabalho, ou ter contrato de tempo determinado, ou ser intermitente, né? Tu tem que ter uma relação, um vínculo, tem que ter o empregador que vai se responsabilizar pela essa parcela do bem, porque quem informa a União da situação daquele trabalhador é o empregador, né? E uma coisa bem interessante, se o empregador não informar no período hábil, que são 10 dias ao início do contrato suspenso ou reduzido, ele fica responsável pelo pagamento do benefício. Então, assim, além dele pagar o salário reduzido, ele tem que pagar aquela parcela, porque ele não informou o governo. Isso é uma inovação da lei. Na medida provisória não tinha isso, essa punição para o empregador. A pergunta é, haverá o pagamento do auxílio emergencial até o final do ano? O emergencial, sim, né? O auxílio emergencial vão pagar
pelo menos o que está na mídia, vão pagar até dezembro, que é aquele auxílio de R$ 600. O benefício emergencial é o que está regido e determinado pela 14.020. Este, a previsão dele é até 10 de outubro. Eu acredito que vai ser prorrogado. Mais uma pergunta, então. O que é mais benefício, o acordo ou convenções? A pergunta é a Fabíola. Assim, ó, se a gente ficar atento só a essa legislação, tá? Só em relação às reduções e suspensões da jornada de trabalho, o acordo coletivo ele pode ser melhor estudado, ele pode interpretar melhor aquela categoria naquele viés, ou se é da saúde, ou se é de escola, ou se... Agora, uma convenção coletiva ela é muito genérica. Então, eu acho que nessa situação que a gente se encontra, um acordo coletivo ele pode ser mais benéfico ao trabalhador. Bom, finalizamos então as perguntas dessa primeira rodada, então passo para a Maria Terezinha agora, para poder fazer suas considerações junto com a Tita, por favor. Realmente, assim, foi bem esclarecedor, e a Cristina, acho que não ficou dúvida alguma, que são os pontos principais que a gente mostrou aqui. Infelizmente, tem coisas boas, tem coisas assim, eu queria que tu pesasse assim na balança. O ponto positivo, por exemplo, as gestantes, é considerado positivo? Sim, a gestante foi bem benéfico isso. Porque o que estava acontecendo pela medida provisória? O período de suspensão, ele poderia ser indenizado, só que indenizado a 50%. E o que a gestante ela quer? Ela quer estabilidade, né, integral, ela quer poder retornar ao seu posto de trabalho. Então, acho que foi bem positivo isso. Tá. E, claro, eu só vou dizer assim uma minha opinião, como a opinião do sindicato, né? Tudo aquilo que for bom para o trabalhador, a gente aplaude. Tudo aquilo que não for bom, a gente se indigna. Claro que nós estamos num período de exceção, é uma coisa que realmente todos são prejudicados e que importa muito e que a gente quer que se mantenha o emprego das pessoas. Né? Eu acho que, às vezes, tu começa a ir pelo aquele viés tão pouco, tu ter que diminuir as tuas horas, porque pelo lado da empresa também muitos não iriam conseguir continuar com aqueles empregados. Então, num aspecto assim, friamente, tu olhando, que bom, não vai ser demitido. Mas tem uma outra parte que a gente sabe que teria soluções, por exemplo, de ajuda a essas empresas, e que a gente vê muita reclamação das próprias empresas, que elas não, algumas, não estão conseguindo acessar os benefícios e estão tendo que demitir. Se entende os dois lados, mas realmente nós aqui queremos o direito dos trabalhadores, compreendemos como está agora a situação e queremos realmente manter o emprego. Então, tipo, uma mão lava a outra, mas a gente sabe que poderia haver mais recurso se o dinheiro fosse fixado realmente para ajudar o pessoal que está no mercado de trabalho. Então, acho que isso aí ficou bem claro, o que é negativo, né? E assim, só pedir para as pessoas continuarem se indignando, porque é um grande problema que temos é não nos indignarmos. Então, aquilo que for errado, que a gente sabe, não vamos com aquele discurso que a empresa tem recursos. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que eu acho que tem políticas públicas, né? Não é distribuir dinheiro, mas para aquele empresário que realmente ele está mantendo o emprego das pessoas, esse tem que ser ajudado, porque não é uma situação que todos estão passando. Só que se vê muito sempre o benefício de um lado só. E isso é uma coisa que deveria ser, a balança deveria menos para todos e mais para todos. Nós temos
Nós temos mais uma pergunta aqui. Na jornada de trabalho, até quanto que o percentual pode reduzir na jornada? Até setembro. Na realidade, Até setembro. até 70%. Okay. Eu quero fazer uma pergunta. Fique à vontade. Se eu me lembrar, foi bem parecido com ela. Tá. Continua não podendo baixar a hora trabalhada, o valor da hora trabalhada. O valor só da hora proporcional ao tempo. Continua. O valor da hora é mantido. Tá, ótimo. Não, para deixar bem esclarecido, né? O que diminui é a carga horária, e aí tu vai ganhar proporcional à carga horária, que foi reduzida, mas com o mesmo valor da hora trabalhada que tinha. Tá certo? Isso. Tá. Senão aí a gente vai ter a redução de salário, né? E não pode, isso aí é incondicional. Só está reduzindo porque está reduzindo a jornada. E porque é no regime de agora. Tá. E só no outro caso, claro, se nós estivéssemos em crise, seria diferente. Mas tudo bem. Tem mais alguma pergunta? Acho que tu... Não, por enquanto não. Não. Então já são 19h20, 21. Temos até às 19h30, né, Paulinho? Isso, exatamente. Eu quero assim, Maria Cristina, foi ótima a tua explanação. Acho que a todos que assistiram, está me chegando muito o WhatsApp aqui, falando, elogiando a nossa iniciativa. Obrigada, Fabiola. Somos maravilhosos, como a Fabiola está dizendo, somos todos maravilhosos, né? Nessa semana, pelo menos, Fabiola, Márcia, seremos todos maravilhosos, porque é a nossa semana. E, claro, que, assim, agradecer demais a nossa assessora jurídica, que também aqui representa o sindicato. Olha só, Lizinha Carlos também. Obrigada, querida. Obrigada. Então, esse aqui é meu fã. Esse aqui é um educando nosso, meu local de trabalho, que eu amo de paixão, que é o Gregory, e que conheço e acompanho ele desde pequenininho. Meu Deus, como que está alto, Gregory. Obrigada por assistir, meu educando querido. E eu acho que foi muito esclarecedor, e mesmo a maneira que a nossa assessora faz todas as considerações dela. Oi, Walter. Obrigada. É uma maneira que não tem como as pessoas não entenderem. Tem uma didática muito boa. Tu não acha, Paulinho? Foi muito bem, sim, foi muito tranquilo. Vamos festejar. Mas, é verdade. Eu quero, com muita tristeza, era para ser um dia todo alegre, tivemos esse baque, que a nossa colega que faleceu, uma pessoa muito querida, muitos anos de profissão, mas o mundo continua, ela está nos olhando e com certeza nos aplaudindo. É bem claro mesmo, Marcos. Agradecer a todos, oi Simone, todos que nos assistiram, que contribuíram, e mesmo quem não fez pergunta, que acontece muito, né, Paulinho? A gente tem quase 5.000 visualizações e que entraram, mas não dá tempo para todo mundo perguntar. Mas o que importa é que as perguntas foram muito boas, como diz a Marisa Magalhães, excelente, muito esclarecedoras. O nosso vice-presidente, Alvo de la Corte, agradeceu as respostas, a avalanche de perguntas pede para desculpar, mas foram ótimas, para esclarecimento, todas as perguntas, né, todos que fizeram, a Fabiola também, que sei que não está no Rio de Janeiro, está perguntando de lá, foram ótimas as perguntas, e realmente, mesmo que muitas vezes a gente faz, a Elaine também, que não está em Porto Alegre, a gente sabe que está longe um pouco daqui, então houve uma participação que a gente de todo o país assistindo, isso é muito importante, a gente quer colaborar para todos os lados, para todos os empregados desse país, claro, principalmente
a nossa categorias nutricionistas, que essa semana veio muita pergunta via o nosso Face, e espero que todos tenham assistido. E Paulinho me diz, ela vai ficar lá no YouTube, gravada? Sim, tanto no Facebook quanto no YouTube vão estar as duas lives lá. Ótimo, tem muita gente que não podia assistir, me perguntou. Gostou da camiseta do Sinurgs, Elvio? Vamos vestir sempre, né? Hoje eu estava pensando, desculpe, mas vamos deixar um pouco leve. Eu estava pensando qual é a roupa que eu ia pôr da cintura para cima, né? E aí eu me lembrei, não, tem a camiseta do nosso sindicato, que é linda, ó, maravilhosa, para isso aqui, ó, tá? E também, tá bom, Márcia? Mas eu acho isso aí, agradecer mil beijos para a nossa assessora, que é um prêmio, vai concorrer a outra, e na área sindical, naturalmente, e ao Paulinho, ao Com Conexão, são ótimos sempre, que nos permitem essas nossas lives e nos aproximam, embora a gente esteja distante fisicamente, mas eu creio que afetivamente a gente está mais próximo, está conversando mais, não tem o deslocamento famoso, né? O deslocamento é de uma sala para outra só, né, agora. Então, agradecemos muito. E a Mara, que fica conosco, sempre a minha amiga, está lá no céu nos assistindo. Maísa, não fica bem, amada. Tenho certeza que ela também não está sofrendo mais. Então, vamos aqui encerrando. Muito obrigada a todos. Amanhã não percam. Amanhã vai ter a Ana Maria Vandelli e vai ter também o sorteio de 6 livros da nossa mestre maravilhosa, que são livros maravilhosos. Só conto amanhã. Beijo para todos. Quer falar mais alguma coisa? Eu só queria finalizar. Queria só finalizar que a gente tem que levar em conta que essa legislação ela vem para preservar o emprego e a renda, para garantir a continuidade das atividades laborais das empresas, reduzir o impacto social decorrente das consequências do coronavírus, tudo isso a gente sabe. Agora, a gente não pode esquecer, a gente não pode deixar morrer o pensamento que esse dispositivo ele demonstra a relação direta entre o trabalho e o capital. É isso que tem que ficar claro na nossa mente. Então, assim, se a gente pegar essa legislação e ver realmente para quem ela foi feita, a gente vai ver que, mais uma vez, o trabalho depois da reforma trabalhista, ele decorre da força do trabalho, da riqueza, da riqueza poucos. Era isso. Obrigada pela oportunidade. Então, agradecemos a todos, pedimos que amanhã acompanhem também mais uma live no Facebook do Sinurgs, que também depois estará disponível no YouTube. Parabéns a todos os nutricionistas pela semana, pelo início das comemorações da semana. E contamos amanhã com a presença de todos. Um abraço, boa tarde a todos, a todas. Obrigada.